Segurança pública é muito complexo, mas nós temos aqui aquela impressão, o que você quer? Você como cidadão quer andar na sua rua, atender seu celular, sem ser incomodado, sem ser ter sua correntinha roubada, entre outras coisas, e nós entramos no intervalo para falar de Cracolândia, das mulheres que apanham, mulheres de criminosos que lá não tem direito das mulheres, não, apesar da turma da esquerda defendê-los e não defendê-las. E estamos falando de algumas decisões esquisitas de juízes dizendo que o ladrão pode receber a autoridade policial a balas, porque ele tem o direito de defendê-lo. É isso mesmo ou eu entendi errado, doutora? É algo que algumas decisões elas estão causando, sim, uma revolta daqueles que integram as forças de segurança pública. A gente vê casos, inclusive foi agora no Rio Grande do Sul, em que uma equipe policial para o cumprimento de mandado contra um integrante de uma facção criminosa que exterminava rivais de outras facções, ou seja, ele era homicida, ele recebeu a balas essa equipe e um desses tiros atingiu uma policial civil. Ela ficou realmente com debilidade permanente, ela ficou realmente num estado de coma, em debilidade irreversível. E nesse sentido, a decisão foi desclassificar o crime de homicídio qualificado, de tentativa de homicídio qualificado, para colocá-lo como uma simples resistência. Uma simples resistência, se a gente for olhar no Código Penal, é praticamente um crime que não tem uma punição absolutamente relevante. Então é uma inversão ali, é como você dá uma sinalização para a bandidagem, para os marginais, que eles podem revidar e atacar policiais, que isso não é tipificado nas decisões, nem levado em conta nas decisões judiciais. Ao contrário senso do que temos na legislação. Na legislação, se você colide e afronta uma atuação legítima do Estado, você está praticando crimes, inclusive crimes graves, como tentativa de homicídio qualificado, né? Com motivo torpe, fútil, etc. Beto, você não acha que as decisões estão muito subjetivas? Não existe... Tudo bem que o juiz ele tem o direito de decidir conforme seu entendimento, mas relativiza-se tudo, o direito, a lei, o código? Cris, na minha opinião, assim, até como bacharel em Direito, eu não acho que ele tem o direito de decidir conforme a opinião dele. A opinião dele ele deixa em casa. Quando ele põe a toga, ele tem que decidir de acordo com a lei. É o que está ali no papel, no Código Penal, no Código Civil. Então a interpretação dele, a opinião dele, do juiz, a ideologia dele, o que ele faz na vida dele é um problema dele. No trabalho dele, ele tem que usar lá o código. E atirou em alguém, tentativa de homicídio. E aí você tem as qualificações, né, para agravar a pena dele. O que eu falo, o que eu penso é que é de fato uma sociedade adoecida, em que você tem uma casta de funcionários públicos que não são punidos por decidir como pensa e não como deveria decidir conforme o ordenamento jurídico. E aí você vai abrindo uma janelinha lá no Rio Grande do Sul, você abre uma janelinha, por exemplo, em São Paulo, quando o policial prende 1, 2, 3 vezes o traficante, e às vezes o traficante sai antes do próprio policial. Termina ali de lavrar a ocorrência, como aconteceu, por exemplo, no Guarujá. O menor de idade que vitimou um médico na frente da família no Perequê, ele tinha sido preso, apreendido, né, o menor, com armas de fogo uma semana antes e saiu pela porta da frente da delegacia para uma semana depois matar um médico na frente da família. Ou seja, nós temos uma legislação fraca e não é a maioria, Cris. São casos esparsos de alguns juízes fracos e promotores fracos também. Na sua grande maioria, eu tenho certeza que os magistrados, eles olham para o coleguinha do lado, não falam nada, mas sentem vergonha quando leem uma decisão dessa. Porque o cara que dá uma decisão dessa ganha o mesmo salário Sim. que um cara que trabalha ali
de acordo com o regimento ali da magistratura. É triste. Delegada, a ação parlamentar deveria inibir isso. Nós temos uma bancada lá, uma bancada da segurança pública robusta, não consegue avançar em projetos que inibam esse avanço da criminalidade e mais. Hoje matar a polícia pode. Matar a polícia o cara tinha que falar, não mata a polícia, porque senão eu vou ficar preso 30 anos. Nos Estados Unidos, se você matar a polícia, você vai para o corredor, né, da cadeira elétrica, depende do estado que você mora, porque lá a legislação é estadual. Aqui matar a polícia pode? Então, cadê a força dos nossos parlamentares? E mais, cadê a força das associações aqui? Uma pergunta para uma representante de uma associação de classe. Não tem como pressionar esses parlamentares, porque essa bancada, tanto no Senado como na Câmara, ela é grande. Foi feito uma legislatura de direita, não digo de direita porque você começa a desconfiar desse direita e esquerda, mas há de se entender, pelo menos a maioria dos deputados, que uma pauta uma pauta pró-sociedade, uma pauta pró-segurança pública teriam avanços. O que está acontecendo? Existe a delimitação de cada atribuição muito bem descrita na Constituição Federal. O Legislativo ele tem a atuação de legislar, o Judiciário de julgar e o Executivo de executar através de políticas públicas. As entidades de classe, no caso eu sou diretora de integração em relações institucionais, na Associação Nacional, nós temos uma atuação de cobrança. Então a gente tem muitas ações diretas de inconstitucionalidade, aliás a ADEPOL do Brasil é uma das poucas entidades de repercussão nacional que pode ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade diretamente no STF para discutir algumas decisões ou algumas ações que estão em andamento que são contrárias e colidem com as prerrogativas da atuação da polícia na proteção da sociedade. Então nós temos inclusive agora, nesse julgamento da liberação ali do usuário, descriminalizando o usuário, aliás a galera faz muita confusão, o que está sendo discutido por uma ação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo é a descriminalização do usuário previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Não é a descriminalização do porte de drogas, porque se for um traficante com 1 grama de maconha, ele vai ser preso. Então é do usuário. O que já existe é a despenalização. Mas então a gente tem essa atuação efetiva. O que me causa estranheza, justamente, é ao arrepio da lei e da delimitação de competências, você entrar na esfera de outros poderes, por exemplo, o Poder Judiciário legislar na sua alta corte. Então a gente vê muitas decisões que realmente ultrapassam esferas ali de julgar para legislar, ao contrário senso. Então, o que a gente percebe é que, apesar de termos leis, e temos leis fortes, a interpretação dessas leis, muitas vezes elas são ao arrepio da interpretação legal inequívoca, e a gente tem uma carência muito por parte do Executivo de implementação de políticas públicas correlatas às leis. Nós temos legisladores acovardados, né? Porque a pílula para esse avanço do STF, vamos dizer a verdade, seria os legisladores, né, deixarem bem claro aquilo que o STF entende que está anuviado, e eles estão decidindo pela falta de atuação dos legisladores. Eu acho que é um pouco de falta de coragem de enfrentar certos temas. O STF vai ter uma liberalização das drogas
que a senhora entende? Na realidade, eu só discordo no sentido, eu não acredito que seja uma omissão do legislativo. Nós temos leis fortes. Elas estão sendo interpretadas, a gente não tem um controle ali do STF, da Corte Máxima. A Corte Máxima é a última instância para controlar ações, inclusive de todos os poderes e esferas. Sim. Então, o que acontece? Por mais que tenhamos leis, essas leis não estão sendo interpretadas na sua semântica. O que está sendo discutido agora no STF é não criminalizar o usuário de drogas. Não é somente maconha, é o usuário de drogas. Aí nos seus votos, os ministros estão delimitando a droga, no caso eles estão colocando maconha, mas não estão colocando qual a variação da maconha. Estão também delimitando em seus votos a quantidade, mas não foi esse o pedido que iniciou essa ação por parte da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que foi suscitado foi justamente questionar a constitucionalidade do crime previsto no artigo 28, que já é despenalizado, porque a gente não tem uma pena ali, são todas as penas alternativas à prisão, que estão descritas para o usuário de drogas, mas eles querem retirar do ordenamento jurídico o crime do artigo 28. Significa o quê? Você simplesmente dar outra resposta para a sociedade que é tranquilo você usar drogas. Mas a gente veio com outro problema. Essas drogas são tranquilas e não são mais crime, apesar do STF decidir assim, mas continuará sendo crime a venda de drogas. Então você fomenta o crime de venda de drogas, de tráfico de drogas, mas o uso já não é mais crime? É algo contraditório, né? Se existe a demanda, vai existir o vendedor? Sempre, isso desde que o mundo é mundo. Onde tem demanda, tem um vendedor. Eu acho que, na verdade, a guerra contra as drogas, que falam, né? A política de guerra contra as drogas, ela foi perdida há muito tempo. A grande realidade, o Brasil não conseguiu implementar até hoje uma política pública de saúde, que é um problema muito mais de saúde mental e física, eficiente para controlar esse problema, e a gente vai vendo medidas alternativas. Vamos descriminalizar o uso, mas aí para esse cara usar, onde ele vai arrumar droga, enfim, é um beco sem saída. A sociedade, praticamente, vamos dizer que a sociedade perdeu essa guerra. Doutora, a gente não vamos nem entrar no tema Cracolândia, que não há mais tempo para isso, mas nós temos aí avanços da mais alta corte do Brasil, dando uma sinalização que usar droga não é tão ruim assim, pelo menos é a minha opinião. A minha opinião baseado na decisão do STF. Eu acho que é um equívoco, deveria ser revista, é um equívoco. Nós temos que fazer o contrário, punir, você não pode usar droga, e quem vender tem uma punição 10 vezes maior. Não conseguimos falar todos os temas, a segurança pública é muito complexa, mas eu convido aqui a doutora Raquel dar assim as últimas considerações a respeito desse tema, que é um tema que nos preocupa, que todas as famílias de todos nós brasileiros, estamos atentos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Queremos apenas viver as nossas vidas de maneira honesta, ir e vir do trabalho, das escolas, sermos felizes e não termos indivíduos que escolheram levar uma vida do crime, atrapalhando a todos nós. Doutora Raquel, as considerações? Só um termômetro que as decisões estão sendo ideológicas e não técnicas, ingressou justamente nessa ação como amicus curiae a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, técnicos, nós somos técnicos de segurança pública, a Associação Brasileira de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então são argumentos técnicos comprovando o quanto será prejudicial a toda uma sociedade sem uma estrutura de saúde, de segurança pública. Isso só vai transbordar com a liberalização das drogas, né? Ao contrário senso, favoráveis são partidos ideológicos que ingressaram como amicus curiae favoráveis à liberação. Então, a gente vê que as decisões elas deveriam, no mínimo, ter um critério técnico para sua avaliação final. Beto, considerações finais? Cris, eu entendo que
essa questão da droga deveria ser debatido, como bem pontuou a doutora Raquel, com um pouco mais de calma e não ali no tempo assodado de um tribunal. É uma questão muito mais para ser levado para o âmbito do legislativo mesmo, para que os legisladores escutassem de fato a população e chegassem a um consenso médio ali dos representantes do povo sobre a causa. Se vai liberar, se vai ser uma coisa taxada, tributada, assim como um dia o álcool foi proibido, depois foi liberado, o cigarro era proibido, depois foi liberado, que não deixam de ser drogas também. Só que eu acho que isso tem que ser debatido com muito mais calma e, infelizmente, é o que não vai acontecer. Bem, não há tempo para mais nada. Papo bom é assim, a gente estoura o tempo mesmo. Obrigada a delegada, obrigado Beto. Nos acompanhe em nossas mídias sociais e a gente tem um pouquinho do bastidor e acompanha aqui essas feras para saberem mais deste e de outros assuntos de interesse nacional. Até a próxima.